Vamos gravar um vídeo e fazer uma compreensão rápida, talvez rápida aí, de doença do refluxo gastroesofágico, né, DRGE. E ao invés de fazer por esse livro aqui, mais uma vez a gente vai fazer por essa versão, a 20ª edição. E depois observar ali, talvez, observar ali, observar cada pontuação, né, cada subtítulo usando os mapinhas da Sanar, que são muito bons. A gente assistiu a aula, muito obrigado, Sanar, mais uma vez. Vamos lá. Doença do refluxo gastroesofágico, né, DRGE. A definição atual de DRGE engloba um conjunto de distúrbios que têm em comum o fato de que são causados pelo refluxo gastroesofágico, né? E aí fala um pouco sobre epidemiologia, 10 a 15% dos adultos nos Estados Unidos, aqui de maneira geral, assim, falando de mundo e sobretudo uma epidemiologia que considere mais um âmbito global, a gente tem mais ou menos de 20 a 40%, né, da população mundial apresentando refluxo gastroesofágico, doença do refluxo gastroesofágico, né? E a gente tem um aspecto de lesões aqui, mais lesões, num ponto em que a gente já tem uma maior complicação, né? Então o espectro de lesões inclui esofagite, estenose péptica, esôfago de Barré e adenocarcinoma. Esses aqui são estágios mais avançados já de uma doença mais crônica, né? E aí tem as imagens aqui que vou mostrar pra gente. Então a gente tem a esofagite erosiva, né? É uma erosão de fato aqui, mas mais reservada. Aqui nesse segundo ponto, estenose esofágica, a gente vê o EI, o esfíncter esofágico inferior bastante reduzido aqui, com a luz bastante reduzida, né? Estenótico. E com certeza isso aqui passa conteúdo para cima de volta. Né? O esôfago de Barré, que são essas lesões de digitação aqui bem mais extensas, né, do que, por exemplo, a esofagite erosiva, e o adenocarcinoma, onde a gente já tem a formação aqui de neoplásica, de fato, depois desse estádio de esôfago de Barré, que a gente está falando de adenocarcinoma de esôfago, certo? E a fisiopatologia, né? O que a gente vai falar basicamente? A gente vai falar sobre um subgrupo bem mais definido de pacientes com doença do refluxo gastroesofágico, e esses pacientes vão ter esofagite, né? E quando ocorre esofagite? Esofagite ocorre quando o ácido gástrico e pepsina refluídos causam necrose da mucosa gástrica, né? Eles voltam desde o estômago, de fato, para o esôfago e começam a produzir lesão, né? Erosões e úlceras, certo? Então, é muito óbvio que a gente tem a esofagite resultando de um refluxo excessivo. Por quê? Por que refluxo excessivo? Porque fisiologicamente a gente já tem um refluxo, né? Então é uma reação natural, sobretudo em momentos em que se alimenta mais, ou em momentos em que se preenche mais, né, o espaço gástrico, a gente naturalmente vai ter um pouco de refluxo. Pode causar algum desconforto em alguns momentos, mas e aí a gente vai separar, né? E aí a gente deve separar exatamente o que é fisiológico do que é patológico para essa discussão, né? Não somente ter qualquer refluxo como expressão patológica aí de um processo. Entender essa grande diferença, né? Que a gente tem, de fato, o mecanismo fisiológico de refluxo e a gente tem a esofagite sendo produzida por um refluxo excessivo, né? Essa irritação do esôfago sendo produzida por um refluxo excessivo. O que acontece basicamente, né? A gente tem o quê? Que a limitação do refluxo, quem limita o refluxo é a integridade anatômica e fisiológica da junção esôfago-gástrica, né? Ou gastroesofágica, né? Que é um esfíncter que é formado por duas coisas, por duas estruturas, pelo diafragma, pela cruz diafragmática que envolve, e pelo esfíncter esofágico inferior, né? Então a gente tem basicamente dois anéis, né? Um dentro do outro aqui, que juntos, né, coagem para manter o conteúdo gástrico na posição correta. E quais vão ser
os três mecanismos principais, e aqui a gente vai marcar um que é o principal de fato, né? Então, a gente tem três mecanismos principais: relaxamento transitório, né, um aumento dos relaxamentos transitórios do esfíncter esofágico, né, o reflexo vasovagal, a hipotensão, né, uma fraqueza, digamos assim, do esfíncter esofágico inferior, e a distorção anatômica da junção gastroesofágica, ou esôfago-gástrica, né, inclusive por hérnia de hiato. Então, esses vão ser os três pontos principais, mas o maior ponto aqui, inclusive, que é sugerido ali pelo SANAR, de mecanismo de produção do DRGE, é o aumento, de fato, do relaxamento transitório do esfíncter esofágico inferior, para a gente ter em mente que esse é o maior ponto, né? E quais são os fatores que contribuem para a desenvoltura de DRGE? A obesidade é o principal fator, né? Então a gente tem vários fatores: obesidade abdominal, obviamente, né? Gravidez, estados de hipersecreção gástrica, retardo do esvaziamento gástrico, por exemplo, uma gastroparesia aí, supressão da peristalse esofágica, mas o principal ponto para a nossa discussão vai ser a obesidade, né? Inclusive, é a principal estratégia terapêutica e não medicamentosa para tratar essa doença, certo? Aí tem dois pontos também que são citados, né, que a gente deve ter em mente, só para ter em mente de fato, né? A gente tem duas causas, mais duas causas também de lentificação da eliminação ácida do conteúdo gástrico. Quais são? Uma possível é peristalse anormal, então qualquer alteração à peristalsia seja do corpo gástrico, seja do estômago em si, ou seja do esôfago, vai contribuir para um refluxo, obviamente, e a redução da salivação, porque a saliva, ela tem a saliva tem substâncias que são alcalinas, né, que vão agir em contraponto em relação ao ácido produzido pelas células parietais gástricas. Então, se a gente tiver, por exemplo, um paciente com síndrome de Sjögren, né, que é aquela doença autoimune, onde o paciente tem uma inflamação e destruição das glândulas produtoras de saliva, por exemplo, ele tem secura na boca, conjuntivite. Esse paciente, por exemplo, ele tem a probabilidade maior, né? Probabilidade maior de desenvolver doença do refluxo gastroesofágico, não que vá desenvolver necessariamente, mas a gente tem que entender o mecanismo, essa é a base. Entender o mecanismo. E aqui, um outro tema é que, né, esse refluxo de bile também requer atenção, porque no material refluído, apesar dos agentes supressores de acidez gástrica, a bile pode voltar também, pode refluir e produzir lesão, né? Inclusive é uma preocupação, sobretudo para a gente fazer análise diagnóstica utilizando a pH-metria, né? Então a gente tem dois tipos de pH-metria: pH-metria por bioimpedância, se não me engano, né? Bioimpedância, não sei. E a pH-metria convencional. A pH-metria convencional só identifica ácido, né? Só identifica refluído ácido. E essa outra mais específica consegue identificar outros achados também. Consegue identificar refluído alcalino, consegue identificar refluído gasoso. Então é importante a gente ter em mente que essa solicitação de exame aí vai dar um espectro melhor, né, para a gente fazer o diagnóstico diferencial. E quais são os sintomas, né? Os principais sintomas, os que inclusive possibilitam diagnóstico de DRGE são pirose e regurgitação, né? Então aquela queimação, sobretudo relacionada à história que o paciente te conta, de que toda vez que ele se alimenta ou em momentos diversos do dia ele sente aquela queimação, quando se deita, por exemplo. Então pirose e regurgitação em alguns casos, inclusive a comida de fato volta para a boca, né? Ou o conteúdo gástrico ácido volta para a boca, sente aquela queimação na boca. Então, pirose e regurgitação são os dois principais. E a gente vai ter também disfagia e dor torácica, né? Ponto importante sobre a dor torácica que a gente tem que lembrar e pensar sempre que ela deve
ser investigado, a gente deve investigar a dor torácica, sobretudo pensando que doença do refluxo gastroesofágico é mais comum em pessoas mais idosas, né? Mais comum em pessoas é, com mais idade, e a gente deve suspeitar sempre, ou vai levantar, né, a suspeita diagnóstica em dor torácica de angina de peito, né, de síndrome coronariana agudo. Então, dor torácica, que é um ponto que se deve prestar muita atenção, e a gente deve investigar e descartar síndrome coronariana agudo, né, e doença arterial coronariana. Certo? Pronto. Então, o que a gente tem como abordagem clínica, né? Qual que vai ser o conceito? Quando a gente tiver esses dois sintomas aqui, ou esses 4 constituintes, né? Abordagem clínica, tratamento empírico com inibidores da acidez, né? Com os inibidores das bombas de prótons, famosos omeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol, enfim, essas medicações. O que vai acontecer? A gente vai solicitar exames complementares aos casos que não respondam a essas medicações, quando o paciente vem apresentar para a gente os sintomas típicos, né? Sintomas típicos. Pirose e regurgitação, e aí mais disfagia ou dor torácica, ou mais disfagia, né? Mas se a gente tem esses dois sintomas típicos, inibidores de bomba de próton, os IBPs, usando tratamento empírico. O tratamento empírico falha, né? Então, análise de 1 a 2 semanas, o paciente fazendo uso de IBP. Tratamento empírico falha, ele retorna e a gente vai fazer exames complementares para investigar as próximas possíveis causas. E aqui a gente tem uma discussão sobre síndromes extraesofágicas, né? Então, a doença do refluxo extraesofágico, a doença do refluxo esofágico gastroesofágico pode apresentar algumas síndromes extraesofágicas também, né, comprovadamente associadas. Então, se a gente tem algumas comprovadamente associadas de fato, né, como a tosse crônica, laringite, asma e erosões dentárias, inclusive o material do meu professor ali sugere algumas outras, e alguns supostamente associados à DRGE, mas que não estão comprovadamente associados à DRGE, né? A gente tem uma grande gama, né? Vou citar aqui faringite, bronquite crônica, fibrose pulmonar, rinocinusite crônica, arritmias cardíacas, apneia do sono e pneumonia de aspiração repetida. Pneumonia de aspiração repetida faz muito sentido, né? Porque tá voltando conteúdo, ele pode cair no tubo errado. Certo? E aí o livro cita os mecanismos potenciais dessas manifestações extraesofágicas, né? E cita 2 mecanismos principais: contato direto entre o material refluído e as estruturas supraesofágicas, por exemplo, a traqueia, né? Passar pela epiglote e produzir a pneumonia de aspiração repetida, ou reflexo vasovagal, né? Em que a gente vai ter a produção, se a gente tiver um reflexo vasovagal, uma irritação no esôfago produzir um reflexo do sistema nervoso autônomo que estimula ali a inervação vagal eferente, a gente pode ter afetação cardíaca, a gente pode ter broncoespasmo e tosse, né, reflexo tossígeno. Então, bastante interessante aí toda essa discussão. E aí, para falar de diagnóstico diferencial, eu acho que talvez seja até mais interessante observar, vamos falar aqui, diagnóstico diferencial. Né? Então, quais são os principais pontos do diagnóstico diferencial? Que tem sintomas associados aí com DRGE vão ser as esofagites, de modo geral, infecciosa, farmacogênico eosinofílica, doença ulcerosa pêptica, dispepsia, cólica biliar, doença arterial coronariana, né, pensando aí na dor retroesternal, e distúrbios da motilidade esofágica, por exemplo, acalasia. E aí quais são os exames que a gente vai utilizar, lembrando ali do fluxo, né? Lembrando do fluxo. Sintomas típicos, IBPs. Sintomas não típicos, apresentação atípica, aí a gente vai fazer já exame complementar. Endoscopia, seus exames complementares, pontos de exames complementares, endoscopia, exames radiográficos contrastados, né, os EED, né, esôfago, estômago duodenal, né, radiografia com bário, e manometria. Lembrar que manometria não vai diagnosticar a doença do refluxo gastroesofágico. Ela vai participar do diagnóstico diferencial, justamente, né?
sobretudo, por exemplo, observando uma acalasia, né? Uma acalasia que contribua para a doença do refluxo gastroesofágico, ou não necessariamente, né? Uma acalasia que não produz doença do refluxo do refluxo gastroesofágico, certo? E aqui a gente tem que a esofagite erosiva da junção gastroesofágica é a alteração típica evidenciada em endoscopia dos pacientes com doença do refluxo gastroesofágico. Então, a esofagite erosiva, né, que em momentos tardios vai produzir aí a metaplasia de Barré e depois displasia e o câncer, vai ser o achado que vai evidenciar para a gente doença do refluxo gastroesofágico, né? Vai evidenciar para a gente que o ácido de fato está voltando para o esôfago e está produzindo lesão. Quais são as possíveis complicações, né? A gente vai falar de que a esofagite crônica tem uma relação muito alta, né? Então, a doença do refluxo gastroesofágico crônico tem uma relação muito alta com adenocarcinoma de esôfago, certo? O que é basicamente, né, a produção de uma metaplasia de Barré. Essas células elas precisam mudar seu fenótipo, ou elas sentem que precisam mudar seu fenótipo porque elas não estão aguentando toda aquela acidez, né? E as células de linhagens é, da, da membrana basal ali, as células mãe, começam a se diferenciar, então as próximas linhagens começam a ser linhagens gástricas, né? E aí a gente vai ter um esôfago com células gástricas. E essa metaplasia de Barré, que são as digitações de mucosa avermelhada, nos segmentos proximais da junção gastroesofágica, obviamente, começam a produzir ou abrem alas aí para ser produzida o carcinoma de esôfago. E aqui a gente fala, né, o grupo sob risco mais alto, né, de metaplasia de Barré, mas também de doença do refluxo gastroesofágico, é formado por homens brancos obesos em sua sexta década de vida, né? Então, sempre pensar aqui em obesidade, né? Eu vou puxar várias setas aqui para obesidade, né? Porque obesidade é um grande ponto em relação a essa discussão aqui, nossa, né? E descendo para tratamento, aqui ali é uma demonstração aqui da demonstração de corte histológico, né, que talvez não faça tanta diferença para a nossa discussão. Aqui é o livro mostrando a metaplasia de Barré e a displasia de grau avançado, né, alguma diferença entre elas. Eu não consigo diferenciar de fato o que a gente tem aqui de tanta alteração. Aqui a gente dá para ver que não tem mais organização nenhuma. Aqui ainda tem alguma organização, né, nas células, aqui uma mudança somente das células, né, para um epitélio cilíndrico, de fato. E aqui a gente já perde diferenciação, né, já tem uma desorganização muito grande, né, das formações celulares. Mas vamos seguir, né? Então a gente segue e desce para observar o tratamento, e aqui um ponto bastante importante, né? Então, primeira discussão, né? Tratamento não farmacológico, modificações no estilo de vida, né? Alguns pontos aqui não são necessariamente evidenciados, mas são sugeridos sempre, né? Na prática clínica aí. Então, evitar alimentos que reduzem a pressão do esfíncter esofágico, né, tornando ele refluxogênico, como alimentos gordurosos, copiosos, aí, alimentação copiosa, álcool, hortelã, pimenta, possivelmente chá e café. Evitar alimentos que são essencialmente ácidos, né, que vão aumentar aí essa concentração ácida dentro do estômago, né, frutas cítricas e alimentação à base de tomate, e adotar comportamentos que atenuem o refluxo e a pirose. Mas a recomendação mais amplamente aplicável é reduzir o peso, né? Então estou falando isso aqui 1 milhão de vezes para a gente não perder essa noção aqui. De reduzir o peso é uma muito importante, né? É um ponto muito importante, é um ponto de estratégia terapêutica dos mais importantes, se não o mais importante aqui, junto com a abordagem farmacológica com os IBPs.
Então, recomendação mais amplamente aplicável é reduzir o peso do paciente, né? Então, a gente vê que tem, inclusive, o livro cita que tem uma relação epidemiológica clara entre o índice de massa corporal e a doença do refluxo gastroesofágico, certo? E a abordagem farmacológica, né? Quando que a gente começa a usar medicamento e que tipo de medicamento a gente utiliza, né? Então, o primeiro medicamento, classe base, são os inibidores de bomba de próton, né? Que são os que a gente vai utilizar, inclusive na experiência ali, né? O empírico. E aí, o inibidor da bomba de próton impede o refluxo? Ele vai mudar a relação anatômica entre os dois esfíncteres ali, né? O esofágico e o diafragmático? Não. Então, continua refluindo, né? Mas ele atenua os sintomas causados pelo refluxo porque ele diminui a concentração ácida do, do conteúdo gástrico, certo? Então, inibidores de bomba de próton, aí, primeira opção. Segunda opção terapêutica, antagonista receptor 2 de histamina, que o pessoal da Sanarse fala que é um adjuvante, né? Um adjuvante. E que ambos eles são superiores a placebos. Aqui a gente tem algumas possíveis, né, algumas possíveis complicações em relação à utilização muito crônica de IBPs ou de inibidores antagonistas, né, do receptor 2 de histamina. Quais são essas? Né? A possibilidade de uma redução na absorção de vitamina B e ferro, né? A gente pode ter complicações relacionadas a essa absorção, vitamina D, B12, por exemplo, anemia, né, aquelas afetações neurológicas, ferro também, anemia, e um aumento da susceptibilidade a algumas infecções entéricas, principalmente por Clostridium difficile, né? Então, colite por Clostridium difficile pode estar relacionada aí a um uso muito prolongado de inibidores de bomba de próton. E a terapia cirúrgica, né, mais utilizada e mais citada é a fundoplicatura laparoscópica de Nissen, né, onde a gente pega o estômago proximal e envolve em torno do esôfago distal de maneira a formar uma barreira anti-refluxo. Vou ver se a gente consegue observar uma imagem aqui disso. Então vamos ver aqui, ó, que interessante só, né? Tratamento cirúrgico, fundoplicatura de Nissen, né? E pelo que eu consigo entender aqui, a gente pega o corpo gástrico aqui, o fundo gástrico, envolve ele no esôfago, desce ele para baixo, né? Do hiato, envolve ele no esôfago como se a gente estivesse construindo um novo hiato, né? E aqui no hiato, onde a gente teve que acessar para fazer todo esse procedimento, a gente vem e costura e reforça o hiato, né? Então esse esôfago não vai mais subir, a gente fez um novo hiato aqui, a gente fez um novo esfíncter praticamente, né? Achei bastante interessante aí essa aproximação cirúrgica e queria trazer aqui para as leituras, certo? Então vamos seguir aqui para a gente observar alguns pontos aqui, né? Observar alguns pontos aqui utilizando os mapinhas do Sanar, né? Primeiro falando sobre etiologia e patogênese, né? Qual que é o principal ponto aqui? A incompetência gastroesofágica e o relaxamento transitório do esfíncter esofágico inferior, né? Esses são os dois pontos, esses são os pontos que a gente deve ter mais em mente, né? Deve ter mais em consideração. A gente pode ter a patogênese sendo mediada também pelas toxinas, né, pela liberação alta de citocina. Na obesidade ou gravidez, a gente pode ter um aumento da pressão intraabdominal, que contribui muito, né? Então, aqui, esse grande ponto, né? Obesidade e gravidez, obviamente, aumento da pressão intraabdominal. Lembrar que em gravidez não se deve utilizar algumas medicações ali, provavelmente a gente vai ter acesso ali embaixo, certo? E hipotonia do esfíncter esofágico inferior também, né, sendo produzida por distensão gástrica, tabagismo, alimentação, medicações de modo geral, né, algumas alterações anatômicas da junção gastroesofágica, por exemplo, a hérnia de hiato, né, mas o grande ponto aqui desta discussão é o relaxamento, aumento
aumento de momentos, né? Então, o seu esfíncter esofágico inferior, ele relaxava 3 vezes ao dia em 3 refeições. Agora ele começa a relaxar 70 vezes ao dia, né? Não tem relação mais com a, com a alimentação. Quadro clínico, né? O que sugere o nosso quadro clínico? Que a gente vai observar aqui, né? Então, o quadro clínico, principalmente queimação, né? Dor retroesternal, dor epigástrica, de intensidade moderada e pós-parandial, mas mais comumente pós-parandial, né? Esse incômodo sustenido aí relacionado aí a toda ou quase toda a alimentação, certo? Depois a gente tem a regurgitação, então são os dois pontos principais, né? Regurgitação e a pirose, né? A queimação e a regurgitação, os dois pontos principais que já sugerem que a gente faça a utilização de IBPs, certo? Depois, alguns outros pontos, né? Outros pontos sobre o quadro clínico que são manifestações, já são síndromes, né? Síndromes esofágicas, né? Como tosse crônica e rouquidão. Pode ser que o paciente se apresente só dessa maneira que a gente tenha que fazer exames complementares para poder identificar, né? E o exame complementar, o padrão ouro, vai ser a pH-metria com bioimpedância, eu acho que é esse o termo. E quais são os sinais de alarme? Né? O que faz a gente pensar em malignidade, né? Em câncer? Né? Então, primeiro a idade, o primeiro ponto, mais de 60 anos, sangramentos do trato gastrointestinal, perda de peso ponderal, história familiar, né, de câncer em trato gastrointestinal, odinofagia e anemia ferropriva. Né? Anemia ferropriva sugerindo aí um mecanismo de perda de fato de função. Certo? Vamos descer mais um pouco. Aqui os exames complementares, né? Quais são os pontos dos exames complementares? Primeiro, ter em mente que o GOLD é pH esofágico, né? pH-metria, inclusive ótimo para a gente confirmar diagnóstico em quadros atípicos. Agora, um outro ponto é a endoscopia digestiva alta vai sugerir para a gente, né, os graus de esofagite, né, os graus de lesão produzida na mucosa pelo refluxo. E a gente vai ter 4 graus, né, são os graus de Los Angeles, classificação de Los Angeles das esofagites. Que a gente tem grau A, B, C ou D. E tem que lembrar muito bem que os graus C e D são diagnósticos de fato de doença do refluxo gastroesofágico, certo? Aqui a manometria esofágica, lembrar que a manometria esofágica vai avaliar a neuromotricidade, né, peristalse esofágica e o tônus do esôfago, do esfíncter esofágico inferior, está mais relacionado à acalasia aqui nesse ponto, né, de discussão. Vai ajudar a gente a descartar, né, fazer um diagnóstico diferencial. Então, principal ponto, gold standard, pH esofágico, né, pH-metria, e confirmar diagnóstico de quadros atípicos. Vamos seguir. Aqui a gente tem uma ilustração de tratamento. Esse aqui é um ponto bastante importante que eu quero trazer. Vou até dar um zoom aqui. Né? Então, ilustração interessante aqui. Certo? Sintomas típicos. Sem sinais de alarme. Então, quais são os sintomas típicos? Pirose, regurgitação, disfagia e dor precordial. Sintomas típicos sem sinais de alarme, que são todos aqueles que a gente mencionou, terapia empírica com IBPs, com inibidores de bomba de próton, por 2 semanas, uma vez ao dia. Certo? Mais as medidas comportamentais, lembrando de frisar a perda de peso ponderal, extremamente necessária no paciente obeso. Né? Certo? Persistência dos sintomas. Então, aqui tratou, você mantém o paciente, a manutenção vai ser realizada com IBPs de fato. Certo? E a manutenção aí da terapia das medidas não farmacológicas, né? Sobretudo a redução do peso. Persistiram os sintomas, né? A gente vai fazer endoscopia digestiva alta, certo? Ou,
Se as manifestações são atípicas e a gente tem presença de sinal de alarme, já faz endoscopia digestiva alta direto, certo? E aí, como a gente vai observar a endoscopia, o que a gente vai observar na endoscopia digestiva alta e qual vai ser a terapêutica após ela? Então, se ela vier normal, a gente vai fazer os outros exames, né? Manometria, pH-metria. pH-metria é o padrão ouro aí para a gente diagnosticar as formas atípicas, como eu já falei. Inclusive a pH-metria com a bioimpedância ou impedância, eu não lembro o termo. Vou descobrir esse termo, só um segundo. Então o termo é impedância ou pH-metria, né? Permite impedância e pH-metria é só um pouco mais atualizado do que o outro, a outra análise de pH-metria. Ela permite a pesquisa de refluxo não ácido e ácido, né? Não somente o ácido, certo? Então a gente vai fazer esses exames aqui e aí lembrar que o pH-metria é o padrão ouro, certo? E aí, se na endoscopia digestiva alta a gente observar esofagite leve ou esofagite moderada, a gente vai fazer uma combinação, né, das medidas comportamentais, lembrando sempre da obesidade, mais inibidor de bomba de próton, 4 a 8 semanas sem dose padrão. E aí pode ser uma combinação de inibidor de bomba de próton com os antagonistas dos receptores de H2, né, o histamina, receptor 2 da histamina. E se a esofagite for grave, vão ser as medidas comportamentais mais os IBPs em dose IBPs de 4 a 8 semanas em dose dupla, né? Então a gente vai duplicar a dose do inibidor de bomba de próton para esse paciente que tem esofagite grave, certo? E aqui um grande mapa que resume tudo, né? Eu vou deixar ele aqui. Fazer uma visão só bem superficial. Então, doença do refluxo gastroesofágico. Causas. Principal causa, relaxamento transitório, o aumento do relaxamento transitório do esfíncter esofágico inferior. Sintomas. Quais são os sintomas típicos? Pirose e regurgitação, né? Sintomas já diagnósticos, aí, que já permitem a nossa experiência empírica. Mas os sintomas atípicos são tosse seca, dor precordial, rouquidão, desgaste do esmalte dentário e halitose. E nesse paciente a gente deve sugere talvez que se façam exames complementares para a gente observar se não tem algo mais grave, né? Aqui os fatores que predispõem, eu só vou citar a pressão intraabdominal para a gente lembrar aqui obesidade e gravidez, né? Obesidade e gravidez. E diagnóstico, como que a gente faz diagnóstico? Clínico, mais a terapia empírica. Se for o caso necessário de fazer endoscopia, a gente realiza a endoscopia, classifica utilizando a classificação de Los Angeles, né? Lembrando que a classificação de Los Angeles C e D também é diagnóstico, ou esôfago de Barré, ou o esôfago de Barré, ou a produção de esofagite, né? Esofagite não. Esôfago de Barré ou displasia, né? Mas esôfago de Barré, não tem em mente isso, esôfago de Barré. pH-metria esofágica, nos casos em que a gente não conseguir aqui com o EDA, e manometria esofágica mais para descartar, mais para identificar diagnósticos diferenciais, como a acalasia, por exemplo. Tratamento, qual que é o tratamento? Né? Então vamos dar um enfoque no tratamento comportamental, elevar a cabeceira da cama é uma boa medida, né? Porque se a gente eleva a cabeceira da cama, o conteúdo ele vai lutar também contra a gravidade, além do esfíncter. E tabagismo e obesidade, né? Os dois fatores têm que ser alterados, mais especificamente a obesidade, né? Um ponto mais importante até do que o fumo. E o tratamento medicamentoso, os IBPs, inibidores de bomba de próton. Ok? Basicamente é isso. E agora a gente vai resolver algumas questões ali do SANAR, como eu tenho feito nos últimos resumos. Então, vamos lá resolver algumas poucas questões aqui do questionário do SANAR em relação à doença do refluxo gastroesofágico, né? E para fechar aqui a nossa discussão. Quanto à fisiopatologia da doença do refluxo gastroesofágico, assinale a alternativa correta.
está sempre associada à hérnia de hiato? Não, não faz nenhum sentido. Existe um aumento na frequência dos relaxamentos transitórios do esfíncter esofágico, do esfíncter inferior do esôfago? Sim, né? Está associada a um esfíncter inferior do esôfago longo à avaliação manométrica? Não necessariamente. O clearance ou clareamento esofágico não contribui para a defesa da mucosa esofágica, né? Clearance ou clareamento esofágico não contribui para a defesa da mucosa esofágica. Claro que não, isso aqui está totalmente incorreto. A gente fica entre essas duas, mas né, a gente sabe que o grande ponto aqui é o aumento dos relaxamentos transitórios do esfíncter, né? Então, resposta correta, certo? Vamos para mais uma questão, questão 3. Em relação à doença do refluxo gastroesofágico, assinale a alternativa correta. Queimação retroesternal e regurgitação são sintomas típicos, são sintomas atípicos da doença. Não, né? São sintomas típicos. Endoscopia digestiva alta deve ser realizada em todos os pacientes. Nunca, né? Toda vez que tiver todos é não. O diagnóstico de esôfago de Barré precisa de confirmação histológica. Precisa de confirmação histológica, sim. Vamos observar essa depois. Tratamento cirúrgico está indicado na maioria dos pacientes sintomáticos. Não é verdade, né? O tratamento cirúrgico a gente deve passar por várias etapas de tratamento medicamentoso e não medicamentoso para no fim decidir de fato fazer tratamento cirúrgico ou em algumas condições específicas. Então, o diagnóstico de esôfago de Barré precisa da confirmação histológica. Questão 4. Vou responder essa e mais uma. Adolescente de 18 anos com queixa de epigastralgia e pirose há 15 dias, que piora após as refeições e à noite quando vai dormir. Refere que é comum ter a sensação de que os alimentos estão voltando para a boca e quase chega a vomitar. A conduta inicial para esse caso é solicitar uma EDA, uma endoscopia digestiva alta. Não, né? A gente sabe que a conduta inicial é fazer tratamento empírico, né? O paciente está apresentando sintomas constitucionais, aí os sintomas mais comuns, dor, hipirose e regurgitação. Realizar ultrassonografia abdominal para descartar a hipótese de colicistite calculosa crônica? Não, né? Solicitar um exame de pH-metria de 24 horas, que é o padrão ouro para o diagnóstico da doença. O padrão, de fato, né, o exame pH-metria de 24 horas é o padrão ouro para o diagnóstico da doença do refluxo esofágico, mas a conduta inicial para esse paciente, vamos ver. Realizar uma eletromanometria esofágica e iniciar o tratamento clínico. Também não, né? A eletromanometria vai ser um exame complementar no caso em que a gente não tem aqui os sintomas constitucionais. Entrar com inibidores de bombas de prótons e orientar medidas anti-refluxo. Esse é o que faz mais sentido para mim. Então, de fato, o pH-metria é o padrão ouro, mas no primeiro momento a gente deve testar o paciente de 1 ou 2 semanas, ou 4 a 8 semanas, e aí se resolver para o tratamento e tá corrigido o problema. Então, entrar com inibidores de bomba de próton e orientar medidas anti-refluxo. Vamos lá. Resolver essa e mais uma. Na investigação do paciente com doença do refluxo gastroesofágico, qual dos exames abaixo é considerado padrão ouro para o diagnóstico? pH-metria esofágica, né? Obviamente. Endoscopia digestiva alta? Não. Cintilografia esofágica? Não. Raio-x contrastado de esôfago é utilizado como exame complementar, mas não. Endoscopia também. Tomografia computadorizada? Não. Então, pH-metria esofágica, né? pH-metria esofágica é o grande exame diagnóstico para a nossa condição. Certo? Então vai ser essa a discussão, né? Ter em mente esses pontos. Eu vou deixar esse mapa mental aqui, não vou nem falar nada sobre ele, mas vou deixar aqui para eu poder ler e observar no vídeo num segundo momento. O mapa mental da Sanar, sempre muito interessante. Certo? É isso.